E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui. Bora para mais um Dúvidas Melipônicas, falando um pouquinho mais sobre transferências de abelhas, particularmente das riscas. Como vocês já viram no título, tem um tema, uma pergunta bem cabeluda aí, e a gente já vai começar por ela, tá certo? O Riquelme 061, lá no Divisões de Abelhas Nativas. Carlos, estou vendo aqui nos grupos de meliponicultura o pessoal colocando a isca de jataí na geladeira e transferindo à noite, para reduzir morte de tantas abelhas e para forídeos não atacar. Gostaria de saber a respeito disso, o que você acha? Eu sou contra essa técnica, acho errado. Obrigado desde já. Então, Riquelme, eu também acho errado, tá? Para mim o pessoal vai de um extremo ao outro, né? Falta o meio termo. E há anos já que eu falo que o melhor horário para transferir a jataí é num dia que vai ser quente, mas na parte da manhã, quando as primeiras abelhas já saíram. Tá? Então, aí, estando acima de 25 graus, pode ser bem de manhãzinha. Ah, Carlos, faz 25 graus na minha cidade, 7 horas da manhã. Transfere 7 horas da manhã. Pelos mesmos motivos que esse pessoal que coloca jataí na geladeira faz, que é o quê? A cera vai estar muito mais firme. Tá? Quando o clima está mais ameno, a cera fica mais firme. A cera, como eu já falei para vocês, são ácidos graxos, né? Então, quanto mais calor, mais maleável ela fica. Então, os potes rompem mais fácil, a estrutura do ninho fica mais frágil, a lamela de cera fica mais frágil. Então, sim, um clima mais ameno é melhor, mas não precisa ir para aquele extremo da geladeira, tá, pessoal? É um tremendo exagero. Da mesma forma que é um pouco errado, mas não está tão errado, quem recomenda transferir na parte mais quente do dia. Hoje, agora acabou de fazer um pouquinho de sombra aqui, mas está fazendo 33 graus. Quem não tem experiência, ou mesmo quem tem experiência, pega um enxame de jataí com bastante mel, vai ter muito trabalho quando tiver com 33 graus na cabeça. De 33 para 25, qual a diferença, pessoal? Já são 8 graus. Dependendo do dia, essa diferença é 10, 15 graus. Tem alguns locais aí que está batendo facilmente 40, outros chegando a 45, daí já tendo mortandade de abelhas. Mas a cera fica muito difícil, a transferência é muito mais dificultosa quando a temperatura está mais elevada. Só que não precisa colocar na geladeira, tá? Não precisa colocar na geladeira, pessoal. O risco de morrer abelhas pelo excesso de frio é muito maior. Faz de manhãzinha, tá? Há muito tempo eu falo isso. Quem já me acompanha sabe que, ó, há muito tempo que eu falo. E já discuti algumas vezes com pessoas que não pode transferir de manhã, como assim? É claro, se tiver uma manhã fria, você não vai transferir e provavelmente não vai transferir nem de tarde, tá? Mas se tiver uma manhã quente, que as abelhas, quando saiu as primeiras campeiras, já pode transferir, tá? Lembrando mais uma vez, de 25 graus para cima, se não for uma emergência, e se não tiver ventos ou previsão de chuvas nas próximas horas. Essa a minha contribuição com relação à temperatura e colocar na geladeira ou não. E outra, pessoal, para transferência de jataí, medo de forídeo, tem que fazer muita cagada, tá? Aqui tem muito forídeo, já eu transfiro abelhas no mato e largo lá, nunca perdi nenhuma abelha, tá? Se você teve algum problema com forídeo na sua jataí, repense as suas atitudes, que alguma coisa muito errada aconteceu nesse manejo da transferência, tá? E com relação à transferência noturna, daí é uma outra coisa, tá? A transferência noturna ela é muito recomendada quando sim tem problema com forídeo, principalmente borá, tubuna, às vezes manda saia, você faz com a luz vermelha, mas não tem nada a ver com geladeira também, tá? Mas pode ser feito à noite. A partir daí você mantém um enxame fechado, tá? Mas não coloque enxame na geladeira, pessoal, não tem a menor necessidade, tá partindo por um extremo totalmente desnecessário. Transfiram pela manhã. O José Pasquale, lá no Abelhas versus Formigas. Boa noite, hoje estava fazendo uma transferência de manda-saia e por um acidente caiu no chão um disco de cria novo. E observei que as abelhas estão abrindo as crias novas. O que fazer agora? Nada. Então, José, problema só acontece com quem faz, né, com quem está manejando. É um acidente, né? Com toda certeza você não fez isso porque quis. É um descuido, às vezes acontece, mas aquelas abelhas de crias novas, elas são muito sensíveis. Seja por qualquer trepidação, batida, um tombo que a caixa caia, ou um buraco, por exemplo, você está transportando a caixa e passa com tudo na lombada, isso já pode ser motivo para essas crias novas morrerem, tá? Micro-rompimento também na célula pode acontecer, vaza alimento larval e as abelhas descartam. Então é isso que aconteceu, as abelhas estão descartando, limpando, né? Porque pode atrair predador como forídeo ou até mesmo talvez formigas, então as abelhas estão fazendo a limpeza. Agora resta esperar, e sempre que acontece algo desse tipo, no momento não tem o que ser feito.
Tá? Obviamente que você não vai jogar fora também, porque pode ser que alguma célula ali se salve. Então você deixa as abelhas sim escolher o que elas vão fazer ou não. Então a partir daí é só observar e dar o suporte e garantir que não vai entrar predador, tá? Já faz um tempo esse comentário, eu espero que a transferência tenha dado certo. Caso tenha dado certo, o enxame esteja saudável, comenta aqui embaixo. O Arthur Nardi, lá no quando levar os enxames para casa, ó, tem muita gente que tem dúvida de quando tirar os enxames da mata, e eu já tenho um vídeo falando exatamente sobre isso, tá? Carlos, ótimo vídeo. Um amigo me falou que capturou uma jataí, porém já está há 3 anos na pet. O que fazer e quais cuidados tomar para transferir ela? Então, Arthur, esse problema de a jataí há 3 anos, ela pode ser o mesmo para uma jataí há 6 meses ou há 4 meses na garrafa PET, tá? Que é qual? A garrafa PET lotada. Então a gente vai ter muito mel e uma grande quantidade de campeiras. Então, já voltando àquela primeira pergunta, para começar, transferir com um clima mais ameno vai te ajudar. Segundo, estar preparado mentalmente, tá? Isso faz muita diferença, pessoal, porque surpresas, geralmente a gente não consegue lidar muito bem com surpresas, né? Tem uma outra reação que você tem que ter, às vezes correr atrás de ferramentas que você não esperava. Numa isca com 3 anos, e pelo peso dela, você vai ver que ela vai ter muito mel. E isso pode atrapalhar na transferência. Mas vá mentalmente preparado para isso, leve uma peneira com uma vasilha para você poder peneirar esse mel, tira com cuidado, sem amassar muito a garrafa, tá? A mão firme, mas sem amassar. Observe pela garrafa onde que está o mel, onde que está a cria. Na grande maioria das vezes a cria vai estar embaixo e o mel vai estar em cima. Então você pode fazer um corte horizontal na garrafa, você já pega essa cria e já fica tranquilo, tá? O mel daí você vai lidar depois. Sempre usando a bandeja para você pegar as abelhas que caírem, porque é um enxame antigo, vai ter muita abelha jovem. O uso de um sugador pode ser interessante também. Eu prefiro a vasilha, que você pega as abelhas ali e já coloca dentro da caixa e fica preparado para lidar com esse mel. O clima mais ameno, a tendência é que as abelhas estejam mais na área do ninho, então você perde menos abelha. Esse mel tem que ser manejado com cuidado, deixa ele escorrendo e com muito cuidado tenta colocar o máximo possível na caixa. Por quê? Vai ter muita abelha ali. Se você pegar esse mel e colocar na geladeira, você vai matar muitas abelhinhas jovens, tá? Então deixa ele escorrendo o máximo de tempo possível e depois devolve para as abelhas. Obviamente com uma quantidade absurda de mel, às vezes fica difícil de você colocar na caixa, né? Porque tem outros formatos ali da garrafa, a caixa é outro formato, quadrado e tal, não encaixa 100%. Mas tente salvar o máximo de abelhas possíveis, se preocupando principalmente em escorrer esse mel e que ele não caia no ninho. Então separando o ninho na hora da transferência, tá certo? Espero que... Esse comentário também já faz um tempo, então se teve sucesso, comenta aí embaixo. Urtúlio Mohamed, lá no Jataí não aceita melgueira, o que fazer? O Túlio, vou me inscrever porque é o primeiro meliponicultor que assume que a mordida da jataí arde muito. Esses dias fui tentar fazer a divisão e fui atacado pela jataí. Pois é, Túlio. Muito obrigado pela inscrição e você também que está gostando desse vídeo, acompanha o canal há algum tempo e não é inscrito, se inscreva, pessoal, isso é muito importante pra gente e principalmente já está gostando, já deixa o gostei aí no vídeo. Então, Túlio e demais colegas, a jataí, essa bichinha que está aqui do meu lado, tem a mandíbula muito forte e ela é instinto, né, pessoal? A natureza é muito sábia, ela tem milhões e milhões de anos de evolução e ela vai bem aqui no cantinho do olho, tá? Às vezes pega no cantinho do nariz, gruda aqui nos cílios, arde bastante. Então a gente acaba aguentando, é meio tranquilo até. Alguns enxames são muito agressivos mesmo, você tem que sair de perto até. Então, dependendo da pessoa, é bom que tenha um chapéu com tela, já é super suficiente para jataí, tá? Só cuidado quando ela enroscar em pelo ou cabelo, que é muito fácil você matar ela, né? Ela é muito sensível, então tire com o máximo de cuidado possível, tá? Mas a mordida dela é muito ardida, muito ardida. É até mais do que uma da tubuna, tá, pessoal? A tubuna incomoda mais, só que a da jataí ela é mais ardida pelo local que geralmente ela pega. A tubuna vai pegando em qualquer lugar, é um pouco mais tranquilo. Por último, e não menos importante, o Eliel Santana, lá no outro Dúvidas Melipônicas. Abelhas morrendo pelo frio, quando eu falo sobre a termorregulação das abelhas, tá? Um dos vídeos, né, que eu falo sobre a termorregulação das abelhas. Bom dia, Carlos, beleza? Boa tarde, Eliel. Tô gravando agora de tarde aqui, pessoal. Estou começando agora o meu meliponário. Fiz a transferência de 4 jataís. Não coloquei mel nem pólen por causa dos forídeos. É preciso colocar depois? E se eu não colocar, elas vão morrer? Responda aí, meu amigo.
Tô respondendo, Léo. Então, depende, tá? Primeiramente que mel e pólen as abelhas não armazenam à toa, tá? Elas precisam dessa reserva, principalmente para inverno ou época de escassez. Uma época de escassez para um enxame que está quase zerado pode ser uma semana de chuva, tá? Então pensem por isso, pessoal. Numa semana de chuva as abelhas não trabalham, elas vão consumir as reservas internas. É claro que pode consumir muito pouco, mas ainda assim as reservas servem para isso. Eu geralmente coloco o máximo que eu consigo, devido ao fato de que geralmente tem muita abelha no meio desses potes de mel e pólen. Então eu sempre coloco o máximo que eu consigo, tá? Principalmente o pólen, por quê? Porque o pólen não escorre, né? O pólen é fácil você colocar. E pessoal, é uma coisa aí, com 4 anos já fazendo transferência de jataí, centenas de abelhas transferidas de garrafa PET, nunca perdi jataí por forídeo e eu sempre coloco o pólen aberto. Tá? Obviamente que para tubuna, para borá, para mandaçaia a conversa é outra, mas para mirim e para jataí não atrai forídeo, você pode colocar, tá? O pólen é muito importante, né? Às vezes a reserva de pólen geralmente é menor, então a falta dele é maior, caso elas não tenham. Tá? O mel também é importante você conseguir colocar, mas é óbvio que se você transferir hoje um dia com 33 graus, elas já organizam a casa, um pouquinho de mel que você coloca já é suficiente para elas consumirem o que precisa. E amanhã elas estão buscando no campo, a chance, caso tenha floradas, é de que elas consigam se manter e evoluir a partir daí. Tá? Mas geralmente eu prefiro colocar o máximo possível. Lá na frente, se eu achar que já está com a melgueira cheia e eu quero coletar o mel, daí eu pego esse mel para mim, tá certo? É isso, pessoal. Fica aí 5 perguntas bem interessantes aí a respeito de transferências, não necessariamente de jataí, tá? Tudo que eu falei vale para qualquer espécie, menos a parte do pólen, né? O pólen é para as bichinhas aqui que lidam muito bem com forídeos, tá certo? Mais uma vez, deixa o seu gostei, qualquer dúvida deixa aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.